Então, vamos entrar a partir de hoje aqui no módulo de simuladores de comportamento de fogo. Eu hoje vou disponibilizar 5 fichas de trabalho, e vou disponibilizar material que aqui se chama de recursos complementares, que é a literatura sobre modelos de combustível. Eu não sei se já terão falado em alguma outra formação sobre modelos de combustível, mas é aqui uma questão importante nos simuladores. E, portanto, disponibilizo alguma literatura, que já vamos ver a seguir, que deverão consultar, está bem? Para perceberem o que são os modelos de combustível e como usá-los. E vocês Já podem, falaram, Ernesto? assim, sobre modelos. Já que ninguém se acusa. Eu abanei Já a falaram. cabeça, eu abanei a cabeça. Ah, Ok, eu não estou a ver ninguém. Pois é. É um pouco chato, pá, não conseguir ver, mas eu não sei como é que conseguiria fazer isto, de forma a conseguir-vos ver. Talvez assim. Ok, assim já vos consigo ver, já arranjei aqui uma forma. Eu é que não estou habituado a estas aulas online e sinto muita falta do quadro branco porque eu gosto muito de escrever e penso muito em esquemas, não é fácil. Então, hoje vou-vos disponibilizar 5 fichas de trabalho que vou-vos apresentar aqui de forma breve, para depois também enquadrar aqui a parte teórica sobre os simuladores. A primeira ficha de trabalho em si, cá está, e é o quê? É vocês, a partir da vossa camada de ocupação do solo na vossa área de estudo, criarem campos de informação adicionais para os quais vão recolher informação sobre os combustíveis. São 4 campos, em que conseguem ver aqui a descrição, tem a descrição da ocupação do solo, depois o código do modelo de combustível, uma breve descrição desse modelo de combustível, o número, que é um código numérico do modelo de combustível, e depois um valor em percentagem do coberto de copas. Ou seja, cada ocupação do solo irá ter um modelo de combustível. Isto é uma forma simplista de abordar a realidade do território, mas também o objetivo não é complicar aqui. Para isso, vão precisar de uma folha Excel que eu vos vou disponibilizar já hoje, porque vai ser a partir desta folha Excel que vamos buscar os dados para essa camada de ocupação do solo, através aqui de um denominador comum, de um campo em comum, que é o código da classe, da COS. Aqui está a COS 18, mas pode ser a COS 23, a cartografia de ocupação do solo. Vocês já, por esta altura, a maior parte já passou por ela. E vamos fazer uma união entre as duas bases de informação, em que temos a camada com uma tabela de atributos, e vamos juntar-lhe a informação vinda desse Excel. Mas para isso precisam ter um campo em comum, que é ali o código da COS, o código do 4º nível da nomenclatura, que é a coluna da esquerda. Mas na ficha explica como fazer isso. E podem ver ali que já lá está, que vai ficar disponível daqui a pouco, o material de apoio em que tem esta folha do Excel que vocês vão precisar. Eu inicialmente tinha colocado este desafio de serem vocês a classificar os modelos de combustível, o que vos ia obrigar a sintetizar a nomenclatura da COS, ou a sumarizar, é a ferramenta no QGIS ou no ArcGIS Pro, a ferramenta Summarize, em que vos permite obter uma lista com a nomenclatura e depois vocês terem de preencher estes dados, mas eu imaginei que pudesse aqui criar alguma dificuldade adicional, dados os conhecimentos gerais aqui de si. E, portanto, eu já vos dou este Excel preenchido e depois recomendo que vocês verifiquem e façam as alterações que acharem por bem. Aqui é a tal ficha com as referências para vocês verem sobre os modelos, mas se vocês já falaram sobre isso, pronto, à partida já sabem o que são os modelos de combustível, mas daqui eu aconselharia as duas primeiras do Paulo Fernandes, está bem?
sobre os modelos de combustível, que são os modelos que foram criados para Portugal continental. A segunda ficha é para produzir as camadas da paisagem, que são produzidas a partir da ocupação do solo, em que aí vão utilizar aqui uma ferramenta nova para alguns, que é rasterizar, que no ArcGIS é Polygon to Raster, que é uma transformação, Polygon to Raster, no QGIS rasterizar, vetor para raster, em que a partir de uma camada vetorial transformam para uma camada raster. Mais à frente já falamos melhor sobre isto. E não é só uma camada, não é? Podem ver ali na figura ao lado, tem uma série de camadas sobrepostas e os simuladores funcionam com estas camadas sobrepostas, porque se queremos que o fogo se propague numa paisagem, temos de ter informação sobre essa paisagem ou sobre esse território e temos de ter diferentes camadas de informação para modelar o comportamento do fogo, tal como os modelos de combustível, o coberto de copas, que tem muita importância, porque há modelos que depois calculam a umidade dos combustíveis, e outras camadas topográficas, que são três: é a altitude, a exposição e os declives. E nós vamos produzir estas 5 camadas, que depois vão ser sobrepostas num único ficheiro, que se chama o ficheiro de paisagem, e é sobre essa paisagem que irão decorrer as simulações, no FlameMap e no Farsight. A outra ficha é muito simples, que é apenas criar a paisagem no FlameMap e definir lá algumas preferências no FlameMap também. É assim do FlameMap, em que tem que carregar ali estes 5 rasters que produziram na ficha anterior e definir a latitude da vossa área de estudo, mas na ficha também dá-vos uma orientação das diferentes latitudes em Portugal. E as definições é definirem as unidades das diferentes variáveis de comportamento do fogo. Depois também já tenham falado noutras formações destas diferentes variáveis de comportamento do fogo que descrevem as características do fogo, tal como o comprimento de chama, a velocidade de propagação, a intensidade, que são as principais. A próxima ficha é para criarem ficheiros que são precisos, que é aqui informação adicional que é precisa nos simuladores de comportamento de fogo, que é um ficheiro que vos vai dar, que vai definir a umidade dos combustíveis, e não é a umidade dos modelos de combustível, é a umidade de cada categoria de combustível dentro de um modelo de combustível. Porque os modelos de combustível é uma descrição quantitativa de diferentes parâmetros de um complexo de combustível. Esses parâmetros incluem a carga combustível de 5 categorias de combustíveis. Os combustíveis de 1 hora, 10 horas, 100 horas, vivos herbáceos e vivos linhosos. E cada uma dessas categorias de combustível, vai desde o mais fininho, morto, até um pouco mais grosso, e depois combustíveis vivos, cada categoria dessas tem de ter uma umidade. E nós temos que dar essa informação ao FlameMap e é a partir de um ficheiro de umidade dos combustíveis. Que podem ver aqui, é um ficheiro que se produz com um bloco de notas, mas o FlameMap já tem uma opção para produzir esse ficheiro. Quer esse ficheiro, quer outro com meteorologia, com dados atmosféricos, como a temperatura, a umidade relativa, a velocidade e direção do vento, o coberto de nuvens, que também acaba por ter influência nas simulações. Então, esta ficha é muito simples também e rápida de fazer, é apenas para criar estes ficheiros. Alguns dados, como a umidade de combustíveis, eu vou pedir-vos que vejam numa referência, eu já vos coloco na ficha de trabalho aquilo que precisam de consultar, que é em que região, PIR ou região, aqui neste trabalho como designam, é que se enquadra a vossa área de estudo,
Podem ver neste mapa ali diferentes valores. Aqui a área modelo em Gouveia enquadra-se maioritariamente ali na região 8, e depois, mediante a região em que se enquadram, vêm aqui buscar esta tabela os valores de umidade dos combustíveis para essas 5 categorias, que podem ver ali no lado direito da tabela, 5 colunas com as umidades em cenários extremos de incêndio, não é? Este é o percentil 97 ou 99, já não me lembro bem. Mas são condições extremas, não é? Vocês veem ali valores de 4% de umidade dos combustíveis mortos finos, é extremo mesmo, não é? Aquilo vocês batem palmas e, e causa uma ignição nestes combustíveis, não é? É mesmo muito, muito seco. Isto tem uma grande influência no comportamento de fogo, principalmente estes combustíveis de 1 hora, mas isso vocês já sabem. Aqui tem o mapa das regiões, das molduras das áreas de estudo que eu já recebi, entretanto já vieram mais. Por fim, a última ficha é já para fazerem uma primeira simulação com o modelo mais simples do FlamMap, que também é mais fácil de entender, mas eu queria já vos dar fichas de forma a que já entrassem, já produzissem uma primeira simulação e já podem também explorar um pouco o programa por aqui. Já ficam com tudo o que precisam para fazer as primeiras simulações. E esta ficha propõe aqui 2 simulações muito simples, com os mesmos parâmetros de entrada no simulador, e é esta aqui a interface que vocês conseguem ver. Podem ver ali 4 abas. A primeira é Input, que é a que está verde. Input é dados de entrada. E aqui carregam o ficheiro de umidade dos combustíveis, que produziram numa ficha anterior, carregam o ficheiro dos modelos de combustível, que já vos é dado, que já vão ter isso no módulo, no final desta aula. Definem as condições do vento, a velocidade e a direção, e depois tem aqui outras definições que vamos falar mais à frente. Definem aqui o modelo das copas, das características da copa, mas não é importante aqui para estas simulações que nós vamos fazer, porque não vamos introduzir aqui dados de copas, porque ia aqui complicar mais as coisas. E depois ali na parte de baixo, definições aqui das umidades dos combustíveis, mas também já vamos ver com mais detalhe a seguir. E então, a primeira simulação que vão fazer é com este modelo Fire Behavior Options, que é o mais simples do FlamMap, e vão fazer uma simulação onde vão obter resultados de comportamento do fogo a favor do vento, mas também, nas mesmas condições, vão obter os resultados do comportamento de fogo contra o vento. E aqui podem ver a diferença. A favor do vento, flame length é o comprimento de chama, chegamos ali a comprimentos até 11 metros, do lado esquerdo, e do lado direito, os valores de comprimento de chama chegam ao máximo de 6,2 metros, nestas simulações. Mas nessa ficha vão aprender a recolher dados de comportamento de fogo para diferentes direções de propagação. E são estas as fichas, são 5 fichas que não vos vai tomar muito tempo, mas tem sempre uma estimativa do tempo que demoram a fazer cada uma das fichas. E então, vamos entrar agora aqui na última parte que eu tinha programada para hoje, que é um pouco de teoria sobre os simuladores, teoria e prática, não é? Aqui para se sentirem mais confortáveis quando pegarem no simulador. Há aqui partes que eu irei saltar porque se já tiveram formação, por exemplo, em modelos de combustíveis, não, não vou explorar tanto essas partes.
Interrompam-me quando quiserem, está bem? Estejam à vontade. Vamos ver o que são simuladores e que tipos de simuladores é que existem. Vamos falar sobre o programa FlamMap e sobre o Farsight, né, que são os dois simuladores que vamos abordar nesta formação. Depois vamos falar sobre os diferentes dados de entrada, que são as camadas da paisagem, os modelos de combustível, a umidade dos combustíveis, a meteorologia, e por fim, se tivermos tempo, vou-vos mostrar alguns exemplos de aplicação dos simuladores de comportamento de fogo, principalmente trabalhos que eu fiz. E por fim, porque eu penso que talvez possa interessar a alguns, falar sobre as simulações nas AIGP, que são requisito, não é, aqui no processo de constituição das AIGPs, que eu também já fiz alguns trabalhos desses, e vão ficar capacitados também para fazer esses trabalhos, que não são difíceis de fazer. Mas eu vou-vos mostrar em que é que consiste esse trabalho e como é que se faz. Então, aqui eu gosto sempre antes de começar a falar-se para terem uma perspectiva visual do que são os simuladores e trouxe aqui uma gravação que já tinha feito há muito tempo com o Farsight, mas até é uma versão antiga do Farsight, porque ele agora não se vê assim a progredir aqui em tempo real, mas ficam com uma ideia boa de como é que o programa, de como é que as simulações se desenvolvem. Eu não sei se conseguem ver. Não. Mas ali tem uma ignição, nós colocamos a ignição na paisagem e depois damos início à simulação. E podem ver ali as isolinhas da propagação do incêndio. Aqui parece ter ventos de sul, né? Podem ver que se propaga mais para norte. Tem diferentes cores as linhas, porque as linhas têm alguma definição, como a intensidade, é uma legenda, por exemplo, para a intensidade. Há alguns pontos que surgem ali que são projeções. Nesta simulação eu tinha incluído também projeções, que podem dar origem ou não a focos secundários, essa é uma definição que se pode colocar lá. E o vídeo está acelerado, porque até chegar aqui ele vai abrandando, abrandando, abrandando. Porquê? Porque cada vez que faz mais uma isolinha, aumenta o número de pixels que são calculados, não é? Aumenta a área. Ao início ele avança muito rápido e depois vai abrandando, abrandando, porque vai aumentando ali o número de pixels onde tem que ser efetuado os cálculos. Mas eu lembro-me que editei isto para ele acelerar e então parecer que a simulação é mais rápida. Porque simulações destas às vezes podem demorar horas. Algumas simulações depende da resolução, do detalhe, não é? Da quantidade de informação que colocamos. Portanto, aqui isto era uma simulação no Farsight. No Farsight, na versão antiga, que nós não vamos trabalhar com ela, mas eu vou-vos dar um instalador deste programa, se vocês quiserem experimentar, e ele funciona de forma semelhante à versão atual, que está integrada no FlamMap. Aqui podem ver alguns resultados do FlamMap. Do lado esquerdo vem o primeiro tipo de simulações, que é o que vocês já vão fazer nestas fichas de trabalho, em que ele dá um resultado, ou dá resultados para cada uma das células da paisagem, para cada um dos pixels. O que vem aqui são raster, que são grelhas de células com certa resolução. Nós vamos trabalhar com uma resolução de 30 metros, ou seja, células de 30 por 30, dá 900 metros quadrados cada área, e para cada uma dessas áreas ele dá-nos resultados de comportamento de fogo, de velocidade de propagação, de intensidade, de comprimento de chama.
essa, esse é o tipo de simulações que já vão fazer nestas fichas de trabalho. No centro e do lado direito já temos aqui outro tipo de simulações que são mais complexas. O MTT é Minimum Travel Times, ou tempos mínimos de viagem, numa tradução literal. Mas as linhas que podem ver ali, que vão no sentido sul para norte, retratam os chamados caminhos preferenciais do fogo, por onde ele se propaga mais depressa. Isto é o Minimum Travel Times, é um dos resultados, né? Tem outros resultados muito usados, como a influência de nós, que eu também já usei em alguns trabalhos. E a partir destes caminhos do fogo, por onde ele se propaga mais depressa, que depois ali do lado direito, através de outro modelo que é o Treatment Optimization Model, o modelo de otimização do tratamento, em, é a partir destas linhas de propagação em que ele vai colocar áreas de gestão na paisagem de forma otimizada, em que vocês vão dizer, eu só quero gerir 10% da minha paisagem. E ele vai ver quais são os 10% da área que, se for gerida, causam maior efeito a travar a propagação de determinado cenário de incêndio. Neste caso, foi uma linha de ignição que podem ver ali no limite sul da paisagem, e é a partir dessa linha de ignição que atravessa todo o limite sul da paisagem que depois se desenvolve o incêndio para norte. Estes simuladores, então, são ferramentas que utilizam diferentes modelos para calcular o comportamento do fogo. Este gráfico que vem aqui ao lado até é de outro programa que é o Behave Plus, que é um programa já mais antigo que estes, que quando ele surgiu não se fazia esta modelação sobre paisagens, fazia sobre cenários específicos, sobre valores específicos. E estes simuladores, nomeadamente o Flamap e o Farsight, precisam aqui de uma série de inputs, de dados de entrada, que é isso que nós agora vamos produzir nestas fichas. Estes modelos, esta modelação utiliza aqui três técnicas, em que há modelos físicos, puramente físicos, com base na física, há modelos estatísticos, e há modelos empíricos ou semi-empíricos, como alguns que vamos ver. Tem aqui um historial de simuladores, mas que não interessa para aqui. Mas no final é que surge aqui o Farsight, o Flamap, outros programas como o Wildfire Analyst, que é muito popular, mas é pago e é caro. Nós já tivemos uma licença para ensino, mas pronto, não o podemos usar aqui, não é? E já não temos a licença. Portanto, nós vamos ali trabalhar com o Farsight e o Flamap, que trabalham sobre paisagens. Os parâmetros de entrada, pronto, nós vamos ver a seguir os parâmetros de entrada e parâmetros de saída que tem. Aqui a falar sobre o modelo de Rothermel, que é aqui o modelo de propagação superficial do fogo, que é aqui um trabalho da década de 70. E eu quando falo em modelos, às vezes pode parecer assim algo muito esotérico, ou podem não perceber bem modelos. Eu gosto de explicar, a imaginarem assim uma série de botões, como podem ver nesta imagem. E o que é o modelo? O modelo é uma fórmula matemática em que conjuga aqui diferentes variáveis, em que vocês aumentam o vento, reduzem o declive, aumentam a carga, mexem aqui nestas diferentes variáveis e dá-vos um resultado de comportamento de fogo, ou outros resultados, a distância de projeções, se o fogo passa às copas ou não é? Nesse caso, para sabermos se o fogo chega às copas, se passa para as copas, aí interessaria outras variáveis, como
a profundidade dos combustíveis, a altura da copa, não é? Ou a altura da base da copa, que é outra variável, a umidade dos combustíveis, claro, mas são estas diferentes variáveis que nós mexemos, não é? Podemos aqui manipular e que nos dá resultados de comportamento de fogo. Isto é que são modelos, está bem? Quando se fala aqui em modelos. O Rothermel, que é esse modelo que é mais usado aqui para a propagação do fogo superficial, ele tem alguns pressupostos que convém terem noção. Ele pressupõe que os estratos são contínuos, os estratos de combustíveis são contínuos e uniformes, o que não acontece na realidade. Vocês olham para uma vertente e veem ali muita variação, não é? De profundidade, de cargas, de espécies, não é? Isso não ocorre, mas é impossível modelar essa complexidade, não é? E aqui joga-se muito com simplificações e generalizações. E os próprios modelos de combustíveis são generalizações. Mas tem aqui uma série de pressupostos que convém conhecerem, está bem? E é uma da bibliografia recomendada, é aqui este trabalho do Rothermel. Os inputs, já falámos, diferentes inputs e depois outputs, mas são termos que vamos falar muito. E como vos disse no início da formação, os SIGs estão sempre presentes. Nós vamos usar SIG para preparar os inputs, depois vamos trabalhar esses dados nos simuladores de comportamento de fogo e depois os resultados são analisados em SIG novamente, não é? Pelo menos nesta formação vamos trabalhar em SIG. Portanto, os SIGs são aqui transversais a quase todo o processo. Não só em simuladores, mas também em detecção remota. Também. Nós, aliás, vamos aplicar técnicas de detecção remota em SIG, não é? Aqui há alguns exemplos de simuladores. Nós vamos trabalhar com o FlamMap, a versão 6.2, que já tem o Farsight, mas aqui podem ver como era a versão anterior do Farsight, que agora já não está disponível online, mas o programa ainda funciona. Eu ainda não coloquei, esqueci, mas vou-vos dar assim, o instalador do programa, se calhar mais para o fim, para não se distraírem e para não encontrarem dificuldades e depois virem já falar comigo por causa deste programa, mas no final, e talvez na aula presencial será uma boa oportunidade, porque tem aqui algumas diferenças de trabalho. Mas tem ferramentas que esta versão agora não tem, como simular o combate, não é? Na versão anterior do Farsight poderiam colocar equipas a fazer linha, não é? Tem que saber a produtividade da linha, mas poderia ser um bulldozer, não é? E aí tem que pôr uma produtividade, quantos metros fazem por minuto. Podem simular descargas de helicóptero com ou sem retardante. Tem outras funcionalidades que a versão atual não tem, mas isto também não interessa a muitos e eu também não trabalho com o combate e pouco percebo de combate. Mas pode interessar a alguns e depois na sessão presencial até poderemos explorar e brincar um pouco aqui com este programa. Aqui as tipologias de simuladores, eles por norma dividem-se em estáticos e dinâmicos. O FlamMap enquadra-se aqui no grupo dos simuladores estáticos. Porquê? Porque usa condições constantes de vento, de umidade dos combustíveis, de umidade relativa, temperatura, ou seja, não há aqui uma componente temporal no simulador, ao contrário do Farsight e do Alpha Analyst, que já são simuladores dinâmicos, que já têm uma componente temporal, em que vocês conseguem simular um incêndio que inicia a 20 de agosto e termina a 25 de agosto, e ao longo desse período os ventos podem alterar, a umidade dos combustíveis varia ao longo do tempo, pode chover ao terceiro dia, não é? Já tem aqui uma componente dinâmica, o FlamMap não. Portanto, nós vamos trabalhar com um de cada. Primeiro com o FlamMap e mais para a frente com o Farsight. O FlamMap
como eu disse, ele assume condições constantes, não é? As condições atmosféricas não variam. Ele realiza cálculos de forma independente para cada uma das células. Aqui tem um exemplo de um resultado do FLAMAP. Tem aqui o comprimento de chama. Eu gosto de usar o comprimento de chama porque é algo que é perceptível por toda a gente, não é? Toda a gente consegue ter uma estimativa do comprimento de chama. Se falarmos de intensidade, já é mais difícil terem uma ideia dos valores de intensidade, embora estejam relacionados, não é? Até há uma fórmula em que, a partir da intensidade ou do comprimento de chama, conseguem calcular o outro. Aqui tem um zoom em que conseguem ver ali os resultados por pixel, por célula. Para cada célula tem um resultado de comportamento do fogo. Nós vamos ver aqui as principais ferramentas do FLAMAP. O programa é muito simples, mas pode também, pronto, tem aqui algumas partes mais complexas que nós não vamos entrar, tá? Porque também não vamos ter tempo. Eu, por norma, só para simuladores, gosto de ter no mínimo 2 dias ou 3, já tive formações de 3 dias só para simuladores. E, portanto, nós não vamos ter esse tempo e terá de ser um pouco superficial, mas ficarão com as ferramentas para depois aprofundar as questões mais complexas aqui dos simuladores. Esta é o modelo mais simples, que é o que vocês já vão fazer nas fichas de trabalho. Temos outro que eu não falei há pouco, que é as Burn Probabilities, que também vão fazer, e é aqui que vão utilizar as ignições que já recolheram para a vossa área de estudo, em que vocês, a partir dessas ignições, vão passá-las aqui para este programa. As coordenadas, tem as coordenadas das ignições, e a partir daí vai-vos dar estas Burn Probabilities, as probabilidades de queima na vossa área de estudo, para determinadas condições, não é? Ventos de sul, ventos de oeste, certa velocidade, não é? Eu creio que isto também faz parte desses requisitos das AIGPs. Aliás, este mapa até foi um desses trabalhos que eu fiz, já não me recordo para a AIGP seja, talvez seja SICO, sensor, já não me recordo. Depois temos aqui o MTT, os Minimum Travel Times, que já falámos há pouco. Um dos resultados são os chamados Major Path, os caminhos principais, que é por onde o fogo se propaga mais depressa, que também pedem isso nas AIGPs. E depois o Treatment Optimization Model, o TOM, em que, a partir destas vias de maior velocidade de propagação do fogo, ele vos vai localizar áreas de gestão. Já será numa ficha posterior, depois da próxima sessão. Mas até lá tentem completar estas, que são fáceis de fazer. Aqui fala sobre a paisagem ideal no TOM, porque o TOM precisa de uma paisagem ideal. Esse vai ser um dos desafios numa ficha da próxima sessão, que é vocês produzirem a vossa paisagem ideal. E o que é a paisagem ideal? A paisagem ideal é vocês definirem na vossa paisagem todas as áreas que podem ser geridas, não é? Para simplificar, escolhemos tudo o que é mato. Tudo o que é mato é gerido. E então vocês vão converter esse mato, que está traduzido por um modelo de combustível, não é? Por exemplo, matos mediterrâneos altos, e vão converter para um modelo de combustível que traduz a gestão. Poderemos pensar, por exemplo, o modelo de herbáceas baixas, que é o modelo com menor carga combustível, ou até sem combustível nenhum, não é? Por exemplo, no fogo controlado, esse é o efeito de curto prazo, que pode durar meses, não é? Ou depende da produtividade da área, mas a área que tinha matos pode ficar sem combustível e travar completamente a propagação do incêndio. Esse pode ser o resultado do tratamento.
Então vocês precisam de criar um novo raster com modelos de combustível em que vão alterar o modelo de combustível nas áreas onde pode ser gerido. Não é aquilo que vocês queriam gerir, é todas as áreas que podem ser geridas. E com base nisso, ele tendo a paisagem atual e tendo a paisagem ideal, ele vai ver onde é que houve alterações de modelos de combustível e onde é que essas alterações produzem um efeito mais significativo a travar a propagação de um incêndio em determinado cenário, em que vocês colocam uma ignição com certas condições atmosféricas e para esse cenário ele vai-vos dar estas áreas otimizadas de gestão. É isso que faz este modelo e por norma é que este modelo interessa a muita gente, né? Principalmente para quem trabalha mais com prevenção e com gestão. Mas numa fase posterior também iremos fazer aqui uns exercícios com o Tom. As simulações podem demorar muito tempo e essa era a minha principal preocupação para quem tem uma área de estudo muito grande, porque estas simulações podem demorar várias horas para paisagens grandes. Eu aqui há tempos fiz aqui um trabalho, foi o plano de fogo controlado para a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, que são 19 municípios, e tive que dividir aquilo em umas 15 paisagens. E mesmo assim, às vezes ficava 6, 7 horas a correr uma simulação, tinha que ter 2 computadores a trabalhar, porque senão perdia imenso tempo, não é? E depois, no outro dia, corria mais simulações, e portanto isto pode levar muito tempo a fazer uma simulação destas, mas também conseguem manipular o tempo reduzindo a resolução, por exemplo, não é? O detalhe. Há formas aqui de manipular isso. Mas a ideia também não é perderem muito tempo, é fazer isto apenas perceberem como funciona, como conseguem fazer, não é? Estes são os vários modelos, não é? Lembra-se do que eu vos expliquei dos modelos. O FLAMAP opera aqui com uma série de modelos, não é? Ali o primeiro é esse modelo de propagação superficial do fogo. Logo a seguir tem um modelo de iniciação de fogo de copas, que até foi o exemplo que eu dei, não é? O fogo passa às copas, para isso precisam de alguma informação, como a altura a que está a copa, a profundidade do combustível. E então o programa tem assim uma série de modelos que vos dão diferentes resultados, mas também precisam de inputs, de dados de entrada específicos. O Farsight também tem vários destes modelos. Eu incluí aqui o FOFEM porque agora a nova versão do FLAMAP vocês vão lá encontrar um programa que é uma versão reduzida do programa original, mas eu não trabalho muito com este programa, mas em que ele vos calcula os efeitos de primeira ordem, não é? Que são os efeitos imediatos do fogo. Não são efeitos secundários que aparecem meses depois, como pragas, doenças, erosão, não é? Aqui são efeitos imediatos do fogo. E então tem lá este programa, FOFEM, que depois podem experimentar, que é fácil, mas esta formação não vamos trabalhar com este programa. O Farsight, como eu vos disse, ele já foi um programa independente e agora está nesta versão do FLAMAP e tem a componente dinâmica, não é? Tem aqui a componente temporal, em que as condições variam ao longo do tempo. Ele tem aqui o princípio de Huygens. Ali, talvez a figura da direita talvez seja a mais fácil de compreender, em que podem ver ali a linha, o perímetro do fogo, em que ele tem pontos ao longo dessa linha. Esses pontos são definidos pela resolução que vocês definem. Pode ter uma alta resolução, com pontinhos de 10 em 10 metros, ou podem estar separados de 100 em 100 metros, não é? Quanto mais juntinhos estiverem, mais cálculos têm que fazer. E então ele, para cada ponto desses, calcula aqui as condições de propagação naquela área, que podem variar ao longo do perímetro.
Vocês não, convém terem esta noção, mas não é algo que precisam de saber para produzir resultados no Farsight, mas tem estas questões teóricas para quem quiser explorar melhor aqui os simuladores que convém perceber. Aqui são os modelos que o Farsight utiliza. Todos existem no Flamap, exceto ali o último, o modelo de aceleração do fogo, que é apenas aqui do Farsight. Aqui podem ver a interface que encontram no Flamap. Quando vão criar uma nova simulação, podem ver que vos aparece ali 3 opções. New Flamap, nova simulação no Flamap, nova simulação no Farsight ou nova simulação no FOFEM. Então, o Flamap tem estes 3 programas em que podem escolher em qual deles é que querem trabalhar. Aqui os dados de entrada, que é logo das primeiras fichas de trabalho. Vocês vão produzir aqui as camadas da paisagem. E as camadas, como eu vos disse há pouco, são rasters de informação espacial quantitativa, porque a modelação tem que ter números para fazer cálculos, não é? Se vocês pensarem com que velocidade é que o fogo se propaga naquela vertente. Ele tem que ter informação espacial ao longo dessa vertente, como os modelos de combustível, o coberto de copas, a altitude, o declive e a exposição. Tá? 3 variáveis são topográficas: a altitude, declive e a exposição. E 2 são de combustíveis, os modelos de combustível e o coberto de copas. Portanto, tem que ter estas 5 camadas da paisagem. Há 3 camadas adicionais que nós não vamos produzir, que estão relacionadas com as copas. Mas para algum tipo de simulação que queiram fazer, se quiserem mais detalhe para projeções e para ter dados de fogo de copas, aí poderão produzir essas camadas, mas sabendo fazer estas, também vão saber fazer as outras camadas, não é? Porque imaginem que vocês agora converteram as ocupações do solo para modelos de combustível. Também convertem as ocupações de solo para a altura das copas. Tudo o que é eucalipto dão X metros, tudo o que é pinheiro dão Y metros, não é? Portanto, sabendo fazer uma camada, sabem fazer as outras. Então, estas camadas usam o formato raster, que é este formato da direita, com pixels, não é? Tal como as fotografias, funciona com pixels, e a informação vetorial, que é o que vocês têm para já da vossa área de estudo, da ocupação do solo, vocês vão transformar essa informação vetorial no formato raster, com certa resolução, que é o tamanho dos pixels. Quanto maior a resolução, mais pequeninos os pixels, mais detalhe têm. Mas depois exige muito mais capacidade de processamento, porque reparem que vocês, quando passam de uma resolução de 20 para 10 metros, não é metade, é 4 vezes mais, não é? Porque num pixel de 20 metros cabem 4 pixels de 10 metros. Isto para vos dizer que às vezes podem querer ter muito detalhe, mas depois fica muito pesado, principalmente em modelos como o Tom, em que pode-vos demorar imensas horas, ou às vezes pode nem correr a simulação, que às vezes também acontece. Mas não se preocupem quem tiver paisagens grandes, porque há forma depois no programa de restringir a área de análise a uma paisagem dentro da vossa paisagem, tá? E isso também faz parte da ficha de trabalho. Acho que não é um exercício, mas é uma dica na ficha de trabalho, já a pensar nesses casos. Vocês sabem. Em versões anteriores, trabalhava-se com ASCII, que é um formato que se abre num bloco de notas em que tem aqui um exemplo.
em que não é um TIFF, não é uma imagem, é assim um ficheiro que tem informação de quantas colunas tem, quantas linhas tem, quais são as coordenadas dos cantos, qual é o tamanho da célula, o cell size, e depois tem os valores de cada uma das células, em que vocês com este bloco de notas conseguem produzir um raster. Não é? Dizem o número de colunas, número de linhas, qual é o ponto, a coordenada, onde está, onde começa. E depois cada um dos valores começa de cima, como quem está a ler, a dizer os valorzinhos. Ele sabe que só tem certas colunas, portanto, quando acaba os valores de uma coluna, passa para a linha de baixo, não é? Antes usavam-se estes ficheiros, e em versões anteriores poderiam ter que usar estes ficheiros, mas não é o caso. Agora já vamos produzir informação em raster, mas ficam com esta nota destes ficheiros ASCII para American Standard, não sei que, Information, qualquer coisa assim. É um formato muito leve, não é, de guardar informação. Pronto, isto já vimos. Ali embaixo tem as camadas de copa, que nós não vamos produzir, mas podem ser até 8 camadas. A paisagem pode ter até 8 camadas. Nós vamos usar 5, que é o essencial para produzir simulações de focos de superfície. Falámos há pouco do modelo de Rothermel, né? Esse modelo exige aquelas 5 camadas, aquelas 5 primeiras camadas. Aqui podem ver um exemplo de um raster de modelos de combustível, que acho que até é da nossa área de estudo, que aparece nas fichas de trabalho. Aqui um raster do coberto de copas, que é em percentagem. Em versões anteriores do Flammap não existia estas percentagens, existia categorias, em que, por exemplo, era do valor de 0 a 4. O 0 era 0, não tinha copa, coberto de copas, o 1 era de 0 a 30, o 2 era de 30 a 50, já não me lembro. Mas versões anteriores aparecem categorias, o que exigiria alterarem este raster. Eu às vezes ainda utilizo versões anteriores, utilizo Flammap 5, por exemplo, mas eu creio que esse ainda utiliza os códigos para o coberto de copas, mas nós vamos produzir em percentagem. Um exemplo aqui do raster de altitude também tem muita importância, não é? E também entra aqui nos modelos de comportamento de fogo, o declive e a exposição. Aqui os dados de copas, as 3 camadas, a altura, que é a altura da árvore, não é? Depois a altura da base, a que está à base da copa, e depois a densidade em quilos por unidade de volume, de quilos por metro cúbico. Quantos quilos existe no metro cúbico? E depois há a umidade, não é? Também tem que ter um valor de umidade das copas, mas isso já não é uma camada raster. Aqui a resolução, que vocês sabem o que é, a extensão também, mas é importante que, e aqui pode surgir as dificuldades no ArcGIS Pro, de conseguir que as camadas tenham exatamente a mesma extensão e a mesma resolução. Eu acho que agora esta versão do Flammap já não dá tantos problemas, mas antes, vocês podem ver aqui nas coordenadas do XLL Corner, não é, que tem ali uma série de casas decimais. Antes, se houvesse uma diferençazinha de um raster para o outro em qualquer um destes valores, nestes ficheiros ASCII, dava erro, não conseguiam trabalhar. Isto tinha de ficar precisamente igual. Agora já há mais flexibilidade nisto ao produzir os TIFF, os raster. Mas tem que garantir ao produzir os raster que fique exatamente com a mesma resolução e a mesma extensão e que os pixels fiquem perfeitamente sobrepostos uns aos outros. Vocês na ficha de trabalho têm o processo como se faz em QGIS. No ArcGIS Pro
têm que ir em environments, né, aos ambientes, às definições de environments nesse projeto, e depois vão a raster analysis, e lá encontram então, vão atribuir um raster modelo. Quando produzem o primeiro raster, depois nos environments vão dizer que esse é o raster a partir do qual os próximos rasters vão ficar iguaizinhos a esse, com a mesma extensão, com o snapping, tem lá o snapping também, que é para ficar mesmo ajustado sobre o outro raster. Mas se tiverem dificuldade em fazer isso no ArcGIS Pro, depois é só vos mandar uma imagem com esses parâmetros dos environments. Environments é ambiente, não é? O ambiente. E tem lá uma parte mesmo para definições da produção de rasters, não é? Vocês podem querer nesse projeto que todos os rasters fiquem com uma resolução de 50 metros. Não é? Em vez de estarem sempre a definir isso, cada vez que produzem um raster, podem definir no ambiente do projeto já essas pré-definições. E podem definir que há um raster modelo, em que todos os outros vão ficar precisamente iguais a esses. Outros dados de input, portanto, vimos ali as 5 camadas com que vamos trabalhar. Outros inputs são os modelos de combustível, que vocês já conhecem os modelos de combustível. Os modelos de combustível são particularmente úteis para simulações, não é? Porque é aqui uma descrição quantitativa dos complexos combustíveis. E estes são os vários parâmetros que têm os modelos de combustível. Cargas de combustível, tem que ter informação se é estático ou dinâmico, se as umidades variam ou não, se podem variar ou não. A relação superfície e volume, super importante. A profundidade, a umidade da extensão, o poder calorífico, são vários parâmetros que têm os modelos. Portanto, que é aqui esta tabela que podem ver. Aqui exemplos do modelo, isto é importante terem esta noção, não é? Quando vocês usam um modelo e quando definem um modelo, por exemplo, o pinhal na vossa área de estudo, os pinhais variam muito, não é? Não só entre diferentes pinhais, como ao longo do tempo, não é? Daí a um ano já não está igual. Mas o modelo é uma generalização, não é? Foi um trabalho que fizeram de amostragem e recolheram dados de situações típicas, as mais típicas, e nas principais ocupações de solo em Portugal. Mas convém perceberem que o modelo não traduz a realidade, não é? Mas vocês podem também ajustar os modelos, vocês podem criar modelos. E vamos ver aqui o ficheiro que está por detrás dos modelos de combustível, que vocês podem alterar os valores. Aqui mostra alguns conjuntos de modelos, não é? Estes aqui foram os primeiros na América do Norte, que eram 13 modelos, que são apresentados nesse trabalho do Rothermel. Aqui os 40 modelos, mas nós não vamos trabalhar com isto. Em Portugal há outro conjunto de modelos para a região centro, foram 14 modelos, também tem aqui os dados todos e a partir daqui conseguem produzir, até podem achar que algum destes modelos é melhor para a vossa área, não é? E podem utilizar estes dados. Tem aqui tudo o que precisam. E estes são aqueles que nós vamos usar. São 18 modelos de Portugal continental. Vocês então já falaram sobre isso. Aqui tem os parâmetros quantitativos de cada um desses modelos. Este é o ficheiro que nós vamos utilizar nos simuladores e que eu já vos vou dar. Que é um ficheiro, tem a terminação FMD, é assim que o programa reconhece que é um ficheiro de modelos de combustível e que traduz estes valores que vocês veem aqui nesta tabela,
traduz para este ficheiro que depois dá entrada no simulador de comportamento de fogo. E é aqui neste ficheiro que vocês podem alterar os modelos de combustível. Ali o primeiro modelo, o 211 F folhada de eucalipto. Vocês poderiam alterar ali a carga dos combustíveis de 1 hora, em vez de ser 4,6, poderiam passar para 3,5, ou para não estragar este modelo, faziam uma cópia dessa linha, atribuíam outro número e alteravam os valores. É importante é que aqueles códigos, 211, 212, 213, tenham correspondência com o raster que vocês vão criar da vossa área de estudo. Vocês vão criar um raster, é o raster dos modelos, raster, a camada, é o raster dos modelos de combustível, e cada pixel só vai ter uma informação deste código. Um pixel vai ser o 211, outra área vai ter pixels 212, a folhada de folhosas, outra folhada de pinhal, né? Mas só vão ter esses números. E, portanto, estes valores deste ficheiro têm de encontrar correspondência com os valores nesse raster. Né? Se eu falhar, se não me entenderem alguma coisa, interrompam sempre, estejam à vontade. Vocês já sabem como classificar os modelos, com base na folhada e no subvoz. Aqui são exemplos de modelos de folhada. Isto até é na Serra da Louçã, são fotos que eu tirei lá. Povoamentos muito, muito, muito interessantes. Eu vou mostrar um ficheiro também, um PDF que tem a descrição. Isto é do ICNF. É um ficheiro do ICNF que tem lá a aplicabilidade destes diferentes modelos, que é ali uma espécie de sebenta, onde vocês rapidamente conseguem ver a que é que cada modelo pode corresponder em termos de povoamentos e de ocupações do solo. Isto são dados do trabalho do Paulo Fernandes, da distribuição dos diferentes modelos de acordo com o Inventário Florestal Nacional. É a mesma coisa. Tem também um guia fotográfico, que às vezes pode ser útil para ter uma ideia de que é que cada modelo corresponde na realidade, que são situações típicas que foram amostradas para produzir os modelos. Tem aqui os matos mediterrâneos, não é? Ali o MMB, mato mediterrâneo baixo, em cima, ali as fotos de cima, e nas fotos de baixo o mato mediterrâneo alto. Portanto, aqui é um guia fotográfico que eu também vos vou disponibilizar na bibliografia. Aqui é o trabalho que vocês vão fazer na ficha, não é? De rasterização, de conversão da informação vetorial para raster. E é isto que vai ficar. Eu aqui atribuí transparência à camada vetorial, que é a COS, não é? E podem ver ali os pixels por baixo dessa rasterização. Mas vocês aqui conseguem imaginar que se aumentassem a resolução, aumentassem não, se diminuíssem a resolução, ou seja, ter pixels muito maiores, por exemplo, ali aquela faixa linear, que eu não sei o que seja, se é uma estrada, se é água, possivelmente já nem apareceria no raster, não é? E por aqui conseguem ver a importância do tamanho dos pixels, porque se for pixels muito grandes, há informação que pode passar despercebida. E às vezes a informação é importante como linhas de água. Então convém ter esta noção das implicações que tem a resolução no detalhe, em que depois se vai refletir nos resultados das simulações. Isto era o que eu vos estava a dizer, não é? Cada pixel daquele raster tem de ter correspondência com o valor, o código numérico do modelo de combustível. E vocês vão fazer uma ficha de trabalho em que já vai ter correspondência, mas vejam este ficheiro
dos modelos de combustível, no bloco de notas, abram este ficheiro no bloco de notas para verem estes dados, não é? E para verem como é fácil de alterar. Mas não alterem os valores, está bem? Criem uma cópia se quiserem e podem criar linhas adicionais. Noutros projetos, criem sempre cópias, guardem sempre o ficheiro original com os 18 modelos. Eu já utilizei modelos de outras formações vegetais, outros complexos combustíveis, em que acrescentava linhas e dava outros códigos. Não há problema nenhum. A umidade dos combustíveis é outro dos dados de entrada. Isto é importantíssimo. A umidade dos combustíveis, porque vocês sabem a influência que tem no comportamento do fogo, é talvez a variável mais importante para a propagação do fogo, porque se o combustível estiver úmido, nem sequer arde, não é? E por outro lado, se estiver bastante seco, a propagação é muito facilitada, principalmente os combustíveis mortos finos. Eu acho que tenho para aqui. Aqui tem as categorias dos combustíveis mortos, não é? Portanto, é material morto. E aqueles finos, podem pensar nas agulhas do pinheiro, muito fininhos, só folhas, não é? Este combustível é que tem mais influência na propagação do fogo, porque é o que perde água mais facilmente, por ter um diâmetro tão reduzido. E então a umidade tem aqui muita importância, a umidade que definem nas simulações. As outras também, não é? Mas esta especialmente dos combustíveis mortos finos. E ela responde muito rapidamente a variações das condições ambientais, e é por isso que se chama combustíveis de uma hora, que tem a ver com o tempo de retardação. Vou incluir para aqui. E para compreender o tempo de retardação, convém entenderem o conceito de umidade de equilíbrio. Estou? Estou? Sim? Estou sim? Alguém está aqui a falar connosco, não sei se está aqui enganado. Sim, Nélia. Ah, Nélia, tá. sim. É alguém que está com o microfone ligado. Vamos ouvir a conversa com a Nélia. Acho que já Eu desligou. desligo o microfone, Ernesto. Sim, sim. Não há problema. Eh, Então, a umidade de equilíbrio, sempre que há variações nas condições ambientais, os combustíveis ajustam a umidade, não é? Tal como nós ajustamos a nossa temperatura, não é? Também a temperatura é a qualidade que determina a transferência do fluxo calorífico de um corpo para o outro, não é? Há sempre estas trocas. E a umidade também. Estes combustíveis estão em constantes trocas, quer os mortos, quer os vivos, não é? Embora por processos diferentes. E os mortos, principalmente estes mortos finos, reagem muito rapidamente. E então este tempo de retardação de uma hora é o tempo que eles demoram até, imaginemos que a temperatura aumentava para 30 graus e ele tem que chegar aos 5% de umidade. É o tempo que demora até fazer 2/3 desse caminho, até essa umidade de equilíbrio. Que é 2/3 e porque não tudo, não é? Porque ele faz uma curva, não é? Em que primeiro reage muito rapidamente e depois devagarinho até chegar ao tempo, à umidade de equilíbrio, não é? E portanto só se considera esses primeiros 2/3. E então estes combustíveis finos é de facto muito importante e é importante terem valores mais precisos possíveis para terem resultados mais fidedignos possíveis na simulação. Mas isso depois compete-vos a vocês também tentarem ter essa precisão se quiserem fazer depois bons trabalhos. Portanto, aqui uma tabela que relaciona as umidades com o comportamento do fogo. Podem ver ali os 4%, pronto, que já é o extremo, não é? São situações até muito raras, não é? De chegar assim a umidades tão reduzidas.
Nós precisamos de umidades para 5 categorias de combustíveis: 1 hora, 10 horas, 100 horas, vivos herbáceos e vivos lenhosos. Esta nova versão do FlameMap inclui uma 6ª categoria, que são os combustíveis de 1000 horas. Mas estes não são usados, que é o material mais grosseiro, que já é material com mais de 7 centímetros de diâmetro. Este valor já não tem influência aqui nas simulações, é usado no FOFEM e não nas simulações do FlameMap, mas ao produzirem o fecheiro de umidades dos combustíveis, vão produzir essa umidade também, têm que dar um valor também. Mas não é relevante aqui para nós. Este é o tipo de ficheiros que encontram e que vão produzir. Já numa das fichas de trabalho, agora desta sessão, em que tem na primeira linha ali daquele ficheiro que está aberto no bloco de notas, tem os códigos dos modelos de combustível, depois tem, em cada coluna, representa uma categoria de combustíveis. A primeira, mortos finos, aos combustíveis de 1 hora, que tem 6% de umidade, 10 horas, 8% de umidade, 100 horas, 10% de umidade. Depois 37 dos vivos herbáceos e 66 dos vivos lenhosos. E no final, é a nova coluna desta nova versão do FlameMap, que tem a umidade dos de 1000 horas, mas que para nós não serão úteis estas umidades. Mas na ficha de trabalho vão aprender a produzir este ficheiro, que depois podem editar, tal como podem editar todos os outros, como o ficheiro dos modelos de combustível, não é? Aqui também podem editar, e nós vamos fazer isto de forma simplificada. Vamos dar os mesmos valores para todos os modelos de combustível. Portanto, o que não é, não se traduz na realidade, não é? Mas aqui é para simplificar e tornar isto o mais simples possível. Ali podem ver a interface para definir as umidades, é muito simples. Tem ali as caixinhas, é só pôr o valor e produzir o fecheiro. Uma das fichas de trabalho é praticamente só fazer isto e vão ver que é muito fácil. Estas umidades são usadas de formas diferentes nos dois programas, porque o FlameMap é estático. As condições de umidade não variam ao longo do tempo, não tem componente temporal. Se vocês definem no FlameMap que são estas as umidades, vão ser estas as umidades dos combustíveis em todas as simulações. O que pode acontecer é que podem dar um ficheiro que assim é usado no Farsight para dar condições ao longo do tempo, podem dar um fecheiro que vai fazer o condicionamento da umidade antes da simulação. Podem dar uns valores iniciais e depois dão 3 dias com valores horários de temperatura, umidade relativa, e então ele vai calcular qual é a umidade final dos combustíveis quando chega ao momento da simulação. O FlameMap tem esta opção, mas de resto usa os valores fixos de umidade e é isso que nós vamos usar na ficha de trabalho. Não vamos usar aqui o período de condicionamento. Mas é isto que acontece, que podem ver aqui nesta figura, não é? Em que ao longo do tempo as umidades vão variando, principalmente a dos combustíveis de 1 hora. Podem ver ali, não é? Tem uma resposta muito mais rápida, que é aquela linha ali para cima e para baixo ao longo dos dias. Também podemos utilizar cenários de umidade. E eu vou-vos dar uma referência, que é um trabalho de Scott and Bergen, de 2005, que tem vários cenários de umidade para estas 5 categorias de combustíveis. E estes cenários são usados aqui, sistematiza muito bem as diferentes combinações possíveis. Isto aqui é do Behave Plus, em que vocês lá podem escolher um cenário de umidade, mas também há outra hipótese para escolherem umidades dos combustíveis, é escolherem, por exemplo, uma situação
de seca moderada dos combustíveis mortos e depois condições de muita verdura nos combustíveis vivos, de muita umidade nos combustíveis vivos, que seria então o cenário D3L4. E então teriam aqui uma base para colocarem os valores que vos parecem corresponder à situação. Eu também vos vou deixar esta referência lá. E porventura já algum outro formador vos dê também. A meteorologia, nós também vamos produzir ficheiros com dados meteorológicos, e quando falo de meteorologia estou a falar de temperatura, umidade relativa, velocidade e direção do vento. No Farsight tem que dar esses valores ao longo do tempo, porque vão simular um incêndio que se vai desenrolar ao longo do tempo. Um dos exercícios que já será numa ficha de trabalho da próxima sessão é vocês fazerem uma simulação de incêndio, em que tem um incêndio que se propaga para norte durante um dia, e depois, passado um dia, os ventos viram de oeste, e tudo que é o flanco do incêndio, não é, vira à frente de fogo e começa a progredir noutra direção. Para o Farsight precisam desses dados. No Flame Map podem simplesmente definir ali uma velocidade e uma direção do vento, e é isso que fica para a simulação. Nós vamos para já utilizar esta solução mais simples no Flame Map. Mas o ficheiro com dados horários ao longo do tempo é como podem ver aqui, é um ficheiro também muito simples, que é produzido no Flame Map, e vão também produzir isso nestas fichas de trabalho. Eu vou-vos dar estes slides, eu agora estou aqui a saltar, é para ver se terminamos com o tempo. Está aqui um erro. Aqui não é no Farsight, é no Flame Map. Estes são os parâmetros de vento, em que vocês no Flame Map definem uma direção e uma velocidade, mas têm depois ali aquelas opções e podem experimentar fazer isso. Ali onde vem winds, que é ventos, depois tem wind direction. Aquilo quer dizer que em cada célula, se vocês colocarem ventos de sul, em todas as células o vento vai ser de sul. Se colocarem wind blowing uphill, que é a subir, não é? Isso vai determinar que sempre que se apanha uma célula com declive, o vento vai subir esse declive. Ou então vai descer no caso do downhill. Tem depois ali outras opções, como uma grelha de ventos, que tem que ser produzida fora do Flame Map, pode ser produzida em si, por exemplo. E tem a opção do Wind Ninja, que é mais útil assim para terrenos complexos e dinâmicas complexas, interações complexas entre vento e topografia, mas também podem experimentar. Nos exercícios não tem para utilizar o Wind Ninja. Ele faz as simulações um pouco mais demoradas, mas nas vossas paisagens não mais que 1 ou 2 minutos. São dados antigos, nos ficheiros antigos que se utilizavam nas versões anteriores. Estes dados atmosféricos, vocês sabem tão bem como eu, não é? Que existem imensas fontes, quer de previsões, quer de histórico, não é? Em que podem tentar repetir, replicar um incêndio passado, irem buscar condições passadas de incêndios e tentar replicar esse incêndio. Então tem imensas fontes de informação onde podem ir buscar esses dados. Atenção é que ao replicarem um incêndio passado, nunca se esqueçam que nunca vai ficar igual. Porquê? Porque tem sempre o combate, não é? A questão do combate. E nunca fica assim uma forma tão perfeitinha na simulação, porque há sempre essas interferências, não é? Das forças de combate
que depois vai afetar o desenho do perímetro do incêndio, não é? Outro dado de entrada que precisam é as ignições, que é onde tem início a simulação. Pode ser um local, podem ser vários pontos de ignição, pode ser uma linha, até de vários quilómetros. No vosso trabalho vai ser sugerido que façam uma linha ao longo de todo o limite da paisagem, porque é o que é aconselhado para certas ferramentas, como que nós depois vamos ver. E vocês podem também produzir isso em si. Podem produzir uma shapefile de pontos, ou uma shapefile com uma linha, ou várias linhas, ou polígonos também, e importam isso para o Flame Map como ignição. Portanto, se alguma vez quiserem utilizar alguma ignição histórica, com coordenadas que vocês sabem quais são, podem utilizar essas coordenadas, podem produzir uma shapefile e importá-la para o Flame Map como uma ignição. Eu não incluí aqui, mas tal como podem incluir shapefiles para servir de ignição, também podem importar para servir de barreira ao fogo. Imaginem que há uma estrada e que vocês não querem que o fogo se propague para lá da estrada, não é? Podem introduzir camadas que também atuam como barreiras à propagação superficial do fogo. Não impede que haja projeções sobre, se estiverem definidas para tal, não é? Mas também depende da resolução dos cálculos, se a resolução é o suficiente para atravessar essa barreira. Mas depois veremos isso no Farsight. Estas são as interfaces, têm já aqui uma ideia das interfaces que encontram no Flame Map, que estão a ver, é só carregar em botões, é fácil. E já tem os ficheiros todos arrumados, e por isso é tão importante a organização dos ficheiros, terem tudo muito bem organizado. E por isso é que tem, nas pastas que eu vos dei, tem lá a pasta, eu dei-vos pastas vazias, não é? Não pensem que tem ficheiros, não se assustem se não tiver lá nada, que é mesmo assim, que é para vocês agora irem organizando. Mas na pasta Input, dentro da pasta Simuladores de Comportamento de Fogo, SCF, é lá que vão guardar tudo o que serve de input para os simuladores, porque assim é muito mais fácil ir buscar toda esta informação, porque vai sempre abrir essa pasta de input e é muito, muito rápido de fazer. Só que, olha, um desafio, não estava a contar, mas vão ver em menos de um minuto eu a fazer uma simulação no Flamap. Vejam lá, se não virem, eu suponho que estejam a ver a interface do programa, portanto aqui podem ver o Flamap. Vou aqui buscar uma paisagem FAD, vai ser a que vocês vão fazer. Vou só aqui alterar a simbologia dos modelos de combustível. Pôr valores úmidos, vou pôr aqui as áreas urbanas a preto. Ok. Agora vou aqui produzir a primeira simulação que vocês vão fazer. Chamar FBO Sul, que acho que é a primeira, o nome que vocês também têm. Estão a ver? Agora vou aqui dar entrada. Isto é a aba dos inputs. Pronto, eu faria isto em menos de um minuto, mas só para vos dar algum enquadramento, senão só estou aqui a carregar em botões. Aqui é onde carregam o fecheiro de unidade dos combustíveis. Open. Podia criar um. Estão a ver? Aquela interface em que agora colocava aqui os valores de unidade que eu queria. Mas eu já tenho um que está na pasta Input, que é onde vocês vão guardar. Ok? Já estão as unidades. Esta paisagem só tem estes modelos de combustível. Agora vou carregar o ficheiro dos modelos de combustível. Vou pôr uma velocidade de 23 km por hora, uma direção 180, que são ventos de sul. Isto não importa. Aplicar. E agora, Fire Behavior Options. Vou selecionar todos os outputs. Eu vou aqui a este modelo que é o mais simples, que dá os resultados de comportamento de fogo para cada um dos pixels da paisagem. Para quem conhece o Behave Plus, é como termos o Behave Plus vezes cada uma das células da paisagem. Tem que nos dar os resultados para cada uma das células. No Behave Plus vocês conseguem para certa situação, não é?
certo modelo de combustível, certo declive, certa velocidade de vento, não é? Aqui conseguem para todas as células. Este Fire Behavior Options pode encarar como o Behave Plus, mas para várias células de uma paisagem. Aplicar, lançar. Por norma são poucos segundos. Não sei porque é que está a demorar tanto tempo. Ok, 23 segundos. Deve ser o computador que está aqui. Estou a exigir demais dele. Tenho que ter aqui um bocadinho de paciência. Mas já que criou ali, em Runs, podem aqui ver já uma nova simulação, já com vários resultados. Vou dar OK. Vou tirar aqui os vetores de propagação. Agora estou a ver o mapa de modelos de combustível. Tenho a altitude, declive, exposição, coberto de copas. Agora vamos ver aqui o comprimento de chama. Está em metros. Vou pôr aqui 6 classes. Tem uma casa decimal. Ok. Podem ver que eu agora aqui na paisagem, posso pôr aqui relevos, já tenho aqui uma ideia onde é que o comprimento de chama é maior. Em que áreas da paisagem é que o comprimento de chama é maior. E tenho resultados para a velocidade de propagação, intensidade da frente de fogo e várias outras variáveis, né? Algumas aqui não interessam, mas estão a ver tão simples que é produzir aqui uma simulação. Precisam é de estas 5 camadas da paisagem, estas não têm nada, e depois os ficheiros de input. O que vocês vão produzir é as unidades dos combustíveis, não é? E é só o que precisam para aqui. Podem ver como é simples produzir uma simulação. Aqui é a questão que eu vos falei das ignições. Estão a ver que eu ali não precisei de criar uma ignição, mas nos outros modelos do FlamMap, como aquele Minimum Travel Times, com os caminhos de maior velocidade de propagação, e o outro de otimização de áreas de tratamento, esses já exigem que vocês deem ignições. Podem ser coordenadas, ou podem simplesmente ir ali ao mapa e selecionar aqui pontos ou uma linha, né? E posso fazer aqui uma linha que vai ficar com uma ignição e posso guardar isto como uma shapefile. Ok, já estamos quase a terminar. Isto vocês vão ver lá. Aqui um exemplo, isto foi uma simulação que eu fiz apenas para efeitos ilustrativos, de 3 pontos de ignição na paisagem, estão a ver? Isto já é no Farsight, no FlamMap, em que podem ver como é que cada ponto, como é que os incêndios progrediram a partir de cada ponto. Aqui os ventos até parecem ter sido mais ou menos estáveis, não é? Podem ver pelas isolinhas que mantêm ali uma distância mais ou menos regular, não é? Portanto, parece que a velocidade se manteve e a direção também do vento ao longo da simulação. Apenas alguns exemplos de aplicações aqui dos simuladores, e foi aqui que eu incluí alguns trabalhos que eu fiz, mas assim em termos gerais, que aplicações é que podem ter no vosso trabalho ou em estudos que façam? Em primeiro, prever o comportamento de fogo, dar-vos resultados de comportamento do fogo, prever a propagação dos incêndios, que é diferente do comportamento do fogo, não é? Avaliar o efeito que pode ter a gestão de combustíveis, quer o efeito naquela área, quer o efeito ao nível da paisagem, avaliar o efeito da prevenção estrutural ou das estratégias de gestão da paisagem
e das faixas de gestão de combustível, não é? Nos incêndios, para cenários de combate, de supressão de incêndios, conseguem ter uma estimativa dos tempos de chegada dos incêndios a certos locais, não é? Por exemplo, para certo cenário, a que horas é que chegará o incêndio a uma terra qualquer, não é? Conseguem também estimar estes tempos de chegada, podem auxiliar o combate de incêndios, podem ajudar no fogo controlado, para o planeamento do fogo controlado e também tentar aqui avaliar os efeitos do fogo que podem ter ao nível da vegetação, de mortalidade nas árvores, por exemplo. Trouxe-vos aqui um exemplo que foi esse trabalho, foi o último que eu fiz, do plano de fogo controlado para a região de Coimbra. Onde é que entraram aqui os simuladores? Não era preciso, não é? Poderíamos simplesmente delimitar, identificar parcelas para fogo controlado. Mas tentámos fazer aqui uma análise multicritério com diferentes variáveis, não é? Se vocês querem localizar áreas de gestão, o que é que pode ser importante, não é? Em primeiro, o número de incêndios que ocorrem no vosso território, neste caso estamos aqui a falar de uma região com 19 municípios. Uma das variáveis foi o número de incêndios, outra foi a dimensão destes incêndios, porque importa não só quantas vezes arde, mas também que dimensão é que teve esses incêndios. E aqui entramos os declives, claro, e depois, por fim, aqui duas camadas de simuladores. Uma foi a influência de nós, que é um dos resultados do Minimum Travel Time, são esses caminhos preferenciais do fogo, dá-vos aqui este indicador da influência de nós, que depois vamos ver quando chegarmos aí ao MTT, e depois as áreas prioritárias de gestão, com esse modelo de otimização do tratamento, esse TOM, que foi o tal em que fiz aí umas 15 paisagens na região e pus a correr várias simulações para dar que áreas é que são prioritárias para gerir em determinados cenários de incêndio. E depois fizemos aqui uma análise multicritério com ponderações e somámos os diferentes resultados. Olhem aqui as paisagens que foram utilizadas na região, não é? Foquei-me ali principalmente nas áreas com maior histórico de incêndios. Este aqui é o resultado desse indicador, influência de nós a partir do MTT. E depois, através de uma análise multicritério ponderada, com diferentes ponderações para as variáveis, ponderações é graus de importância, não é? Se calhar dão mais importância ao número de incêndios do que ao declive, não é? Isso depois traduz, mas são aqui técnicas estatísticas. E depois produziu aqui um mapa onde então entraram diferentes variáveis, duas das quais tiveram origem em simuladores de comportamento do fogo. Este é um exemplo de trabalhos. Outros trabalhos foram aqui simulações em AIGPs, neste caso foi a AIGP de SICO, em SOR, em que mais para a frente eu vou mostrar-vos aqui os critérios que o ICNF exige, mas seguimos esses critérios e fizemos essas simulações. Para quê? Para comparar o comportamento do fogo antes e depois das intervenções, para justificar as intervenções propostas nestas AIGPs, não é? Neste caso aqui é a intensidade do fogo, em quilowatts por metro. Depois tem aqui alguns gráficos a suportar os resultados, mas sempre com esta perspectiva de comparar o antes e o depois. Outro estudo que fizemos recentemente, que até foi para a EBUPI, foi ali numa equipa da Universidade de Coimbra, tem a ver com o cadastro, não é? Eu suponho que muitos de vocês sabem o que é o BUPI, e então aqui
a ideia foi imaginar que todos os prédios que já estão cadastrados estavam geridos, não é? Que impacto é que isso teria na propagação de incêndios? Porque se estão cadastrados, conhecem os proprietários, não é? E então será mais fácil ali conseguir a gestão do que terrenos abandonados, de quem não, sem dono conhecido, não é? E então fizemos essa simulação, não é? Em que utilizámos também aqui simuladores, convertemos os modelos de combustível nos prédios BUPI, passámos para versões geridas dos modelos de combustível e depois fizemos simulações numa paisagem gerida, onde há cadastro, versus uma paisagem não gerida, para ver aqui que efeito é que teria a gestão nos prédios BUPI. Utilizamos aqui 4 áreas de estudo, mas isto é pouco relevante para aqui. Usamos condições extremas, são mais detalhes, tudo. Isto foi tirado de uma conferência. Comparamos, aqui podem ver, sem gestão do lado esquerdo, e depois com gestão, isto em termos de intensidade, não é? E podem ver a diferença que faz, não é? O facto de ter uma paisagem gerida, não é? Depois fizemos outro estudo, em que aqui utilizamos o TOM, Treatment Optimization Model, que é aquele modelo que nos diz que áreas são mais importantes gerir para travar a propagação de incêndios. E então ele dá-nos essas áreas e nós fomos ver se nessas áreas se há cadastro. Ou seja, para saber se o cadastro está a ser estabelecido em áreas onde mais importa a gestão de combustíveis para travar a propagação de incêndios. Este também fez parte do mesmo relatório, também produzido para a EBUPI. Aqui vêm os resultados do TOM. Aqui foi a soma de 4 simulações. Portanto, fiz uma simulação de sul, este, norte, oeste. Cada uma deu áreas de gestão na paisagem. E depois somei as 4. Ou seja, cada pixel pode ser selecionado por 4 simulações. Portanto, o que está a dizer é que aquela área, para incêndios vindos, qualquer que seja o quadrante, aquela área é muito importante para travar a propagação de incêndios. Isto é fácil, é no Raster Calculator, vocês somam estes raças, porque o valor 0 é que não foi sinalizada para gestão. O valor 1 quer dizer que foi sinalizado, não é? Esse o resultado do TOM dá-vos zeros e uns. Áreas para gerir ou áreas para não gerir. E depois comparamos estes locais com o cadastro que existe naquelas 4 paisagens que viram há bocado. Não é? Aqui tem os valores, se depois quiserem ver. Estes estudos depois até saíram em algumas notícias, embora eu sinta que não sei se entenderam bem aqui o estudo, não é? Às vezes a mensagem que chega depois aos mídia, por vezes já chega assim um bocado deturpado, ou não perceberam também bem algumas fragilidades do estudo, não é? Lançam resultados e valores que caem bem, mas depois esquecem-se de reconhecer também limitações, não é? Logo à partida, porque gerir todos os prédios com cadastro é uma situação utópica, não é? Ou seja, isto é outro estudo, não vou estar aqui a falar sobre isto. Isto foi feito em Catalunha, penso eu. Também utilizou simuladores. E há depois vários outros estudos também. Há aqui vários estudos feitos com simuladores de comportamento de fogo, incluindo cá em Portugal, não é? Há aqui equipas a fazerem cá vários trabalhos. Aqui destes 4, os 3 são em Portugal. Para terminar, aqui as guidelines do ICNF para as AIGPs, eles produziram um documento para que as AIGPs produzam simulações de comportamento de fogo
para justificar as intervenções na paisagem. Eu cheguei a fazer este trabalho, talvez aí para umas 4 ou 5 AIGPs. Aqui os critérios era fazer linhas de ignição no limite das paisagens, nos 4 quadrantes, e podem ver, cá está o buffer, que eu também vos pedi para vocês fazerem na vossa área de interesse. Não é? Vocês têm uma área que vos interessa, fazem um buffer para ficar com uma moldura maior, para depois, por exemplo, se fizerem simulações, conseguirem ter uma linha de fogo, uma frente de fogo, que já vem a progredir de fora da vossa área, não é? Que é o que acontece em muitos casos, não é? Como maçã, não é? Que há aqui colegas de maçã que sabem bem o que é ter linhas de frentes de fogo a entrar pelo concelho. Mas estas guidelines, estas orientações do ICNF, também é como vocês estão a fazer, e nós vamos seguir muitas das orientações do ICNF para as AIGPs, está bem? Eu pensei que poderia ser interessante para alguns e também para termos aqui um quadro de orientação para os nossos trabalhos. Professor, essas guidelines são públicas ou vai disponibilizar? Eu não sei se são públicas, sinceramente não sei, mas eu posso disponibilizar, não há problema nenhum. Mas de facto Obrigada. nunca procurei se passaram-me isso. Ok. Não sei, mas eu vou por aqui. Eu vou-vos dar esse fecheiro também. E depois a ideia é comparar a paisagem atual com a paisagem futura, com estas várias funcionalidades dos simuladores. Aqui temos os MTT, esses caminhos preferenciais por onde o fogo se propaga mais depressa. Podem ver ali o efeito na paisagem da esquerda, vai tudo à direita, não é? Na paisagem da direita já há ali uma maior meandrização por causa da gestão dos combustíveis na paisagem. Aqui de diferentes quadrantes, não é? Aqui vinha de este, aqui vem de sul. Depois, em termos de comportamento de fogo, variáveis como a intensidade e a velocidade de propagação, acho que eram 2 que eles pediam, de diferentes quadrantes também. Pediam também a utilização de burn probabilities a partir de ignições históricas, que foi os dados que vocês recolheram para a vossa área de estudo, no SEGIF. Foram recolher coordenadas de ignições que vão utilizar e vão fazer isto, tal como as AIGPs fazem também. E depois o Farsight, com a propagação de incêndios, e vejam ali na imagem da direita as isolinhas horárias, não é? De hora a hora, que estão muito mais próximas. O incêndio está muito mais lento por causa do efeito da gestão das AIGPs. Aqui isto já é do Farsight, em que simula a propagação de incêndios. Neste caso foram condições constantes. Não houve aqui alterações ao longo do tempo, de direção de vento, não. Era um cenário extremo de incêndio de condições constantes. Por último, há um trabalho muito bom do Manuel Oliveira, que eu vos vou disponibilizar, que é um manual de apoio a simuladores, que eu por acaso só recentemente é que descobri. É que me avisaram, olha, conheces o trabalho do Manuel Oliveira? Eu não conhecia. Mas está muito bom e muito detalhado. E que até poderá vos ajudar aqui nestes vossos trabalhos e alguma informação que eu não tenha aprofundado tanto e que escapa às fichas de trabalho, que escapa de certeza, não é? Aqui está muito mais aprofundado e detalhado, mas vou-vos disponibilizar, ele está disponível publicamente, mas eu vou-vos dar também este manual para vos acompanhar, vocês poderão acompanhar para quem tiver mais interesse neste módulo. E ficamos por aqui, está bem por hoje. Se alguém tiver alguma questão sobre os trabalhos de si ou sobre outra questão qualquer, poderão. De resto, pronto, está terminada a aula. Quem quiser, são 6 horas. Terminamos a tempo e agradeço a atenção.